É. Estão me ouvindo? Todo mundo? Sim. Tá. Então, na primeira questão, nós temos a definição do que é o Renascimento. A letra A poderia também estar correta, não é isso? Porque quando ele fala assim, o Renascimento foi a época do nascimento dos gênios culturais, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, etc. Realmente, durante todo o período do Renascimento, esses artistas vão ganhar grande renome através de suas obras. Mas o Renascimento ele não vai ser somente isso, né? A eclosão de novos artistas, o reconhecimento, dizendo assim, desses novos artistas. A gente vai ver que ele vai ter tanto a sua expansão comercial, que é o renascimento comercial, o renascimento cultural e assim por diante. Então, a letra correta aí seria a letra B, tá? Quando ele fala assim, o Renascimento foi um movimento cultural que começou no século XIV e se propagou pela Europa nos séculos seguintes, espalhando a cultura. Claro, principalmente vai ser a cultura, mas quando a gente fala em cultura, não é somente o surgimento desses grandes artistas, mas também a revalorização da cultura greco-romana, que até então, durante a Idade Média, ela foi esquecida, por isso que ela recebeu a Idade das Trevas, não é isso? E claro, como a gente pode ver, a letra C está errada aí, porque não foi somente na Itália que vai surgir o Renascimento. Claro, a Itália vai ser o berço do Renascimento, a origem, onde ele nasce, mas ele vai se propagar por outros países também da Europa, não é isso? Então, a letra correta seria a letra B, tá? Vou colocar aqui no quadro para vocês o gabarito, tá? Tá travando. Pra mim não tá travando. O meu não tá travando, tá normal. A segunda seria a letra... Mas agora o áudio ficou mais baixo. É, ficou mais baixo, mas tá Saiu. travando. Isso Porque aí, ela tá ó. longe. Porque eu dei uma saidinha, mas eu vou colocar bem para cá para pegar de dentro. Então, a primeira questão seria a letra B, tá ok para vocês? A letra B de bola lá. Então, vamos lá. Eu vou ler a segunda questão e depois a Nicole vai ler a terceira, tá bom? Vamos lá. Como eram chamados os protetores das artes e das ciências dentro do Renascimento? A gente viu que esses caras que patrocinavam as artes, né, que ajudavam os artistas dentro do movimento renascentista, eles recebiam um nome. Qual era esse nome? Eu coloquei a letra A. Letra A. Eu coloquei a letra C. Eu coloquei a letra Coloquei B. letra B. Coloquei letra B. Letra Eu também B. coloquei a letra B. Mecenato. Coloquei a letra B. Letra B. B de bola, não é isso? B de boba. Por quê? Nós temos os renascentistas que vão defender a corrente renascentistas, mas eles não vão se autopatrocinar. Então, tinha os burgueses que tinham condições financeiras, capital, e que através, para querer prestígio, dizendo assim, eles valorizavam essa nova cultura que estava renascendo dentro da Itália, e com isso eles patrocinavam esses grandes pintores, artistas, escultores e assim por diante. E eles tiveram o nome de mecena, devido a exercer a função de mercenário, patrocinar o desempenho desses grandes autores aí. Okay? Então, a letra correta seria a letra B, tá? Terceira questão, leia para mim, Nicole. De onde veio o termo renascimento? Os renascentistas acreditavam que, ao morrerem na luta para renascer, a cultura eles morriam e depois renasciam novamente. Daí o termo renascentismo. Letra B. Os renascentistas acreditavam que depois de 100 anos a Idade Média iria acabar e iria vir o reino da cultura, que seria chamado de renascentismo. Renascimento. Letra C. Os renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a Idade Média e se inspirar nas obras dos gregos e romanos, eles estavam fazendo renascer a cultura, daí o termo renascimento. Letra correta, letra C. C.
né? Essa é a mais fácil, não é isso? Eu acabei de dar a resposta na explicação da segunda. Exatamente isso que acontece. O termo renascimento, perdão, ele vai nascer com essa concepção de renascer, né? A renascença, porque eles querem retrazer o classicismo, que era a cultura greco-romana, a cultura lá da Grécia, de Roma, para dentro da Itália nesse momento. Que até então, durante o período da Idade Média, o monopólio da cultura era totalmente religioso. A Igreja Católica, ela predominava dentro desse circuito. A gente pode perceber lá na última questão que eu mandei vocês fazerem uma pesquisa, a diferença entre a arte medieval e a arte renascentista. E lá a gente pode ver um monte de traço. Mesmo sem você fazer uma leitura, mesmo sem você conhecer ainda, você só analisando as duas imagens, você logo vê que existem muitas diferenças, né? Isso no contraste, nas cores, no que eles retratavam. Por quê? A igreja lá, ela retrata a pintura da Idade Média, ela retrata muito a questão celestial, religiosa. Por quê? A igreja estava sob o predomínio. Tá travando? Pra mim, não. Tá. Mas depois vocês podem assistir lá no canal a aula, tá bom? Que eu tô gravando aqui. Mas vamos devagarinho que eu vou explicar de novo. Então, a gente pode ver. Então, na terceira questão, quando fala aí, eles querem trazer esse renascimento, né? Renascer a arte greco-romana. Sair do pensamento religioso, que era a Idade Média, e trazer mais o homem para o centro. É que nem eu falei também na questão lá que a igreja ela defendia a teoria geocêntrica, não é isso? Aonde o homem teocêntrica, perdão, aonde o Deus estava no centro de tudo, as coisas eram regidas pelo ser sobrenatural. Deus, ele tinha a resposta para tudo. Já dentro do Renascimento, essa nova corrente, eles vão colocar o antropocentrismo, aonde o homem está no centro. Não quer dizer que eles deixem de acreditar em Deus, não quer dizer que eles deixam de ter a sua fé, a sua religião, a sua crença, mas eles querem mais trazer a razão agora para o centro. O homem também pode opinar e não só levar a sua vida conforme a igreja dita. O homem tem a liberdade, o homem, como fala assim, é a sociedade em si, tanto o homem como a mulher. Ele tem essa liberdade de pensar, entendeu? De expor aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está sentindo. Ok? Então, a letra certa seria a letra C, na terceira aí, tá? Lê pra mim aí, deixa eu ver, Mike. Mike tá aí? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Mike, vamos lá. Até aí entenderam tudo? Tem alguma dúvida? Não. Mike, lê pra mim a quarta. Mike não está, né? Ele tá sim, ele só não tá falando, não sei por quê. Ele tá, não sei se ele tá ativando o microfone. Deixa eu ver. Eu preciso que você esteja participando. Por isso que eu tô perguntando, tá? Não é só entrar e deixar lá o loginho lá, entendeu? Porque às vezes a gente pode entrar, mas aí eu tô assistindo, eu tô conversando com outras coisas e não tá reparando na aula em si. Então, como o Mike não me respondeu, Leandra. Leandra tá aí? Tô. Lê pra mim a quarta, meu amor. Outra questão. As críticas dos humanistas do Renascimento era tá com dirigida material. a qual sociedade? A crítica dos humanistas foi a qual sociedade? A letra A. Eu coloquei escravista. sociedade feudal. Qualquer Também coloquei a feudal. Feudal, muito bem. Eu também. Professora, o Takeshi ele não tava com o material dele. Letra B, não é isso? Sim. Porque eu acabei de falar. Eles criticaram a Idade Média, a Idade Feudal, devido a eles acharem que teve uma estagnação, uma pausa. Por quê? Antes da Idade Média acontecer, período da pré-história, lá a gente viu os grandes impérios, Império Romano, etc.
a cultura greco-romana era muito valorizada, que era o classicismo e tal, etc. Quando a gente vem a queda do Império Romano, o início do ciclo da Idade Média, o feudalismo, a igreja ela começa a dominar. Então, essa nova cultura ela morre ali para renascer uma nova cultura, que era a cultura feudal, lá a representatividade da igreja e dos senhores feudais, que eram os que tinham grandes acúmulos de terra e que tinham capital dentro dessa sociedade, né? Então, o que acontece? No século XIV, quando essa corrente renascentista ela quer renascer essa cultura greco-romana, que durante a Idade Média não predominou, eles falam que a Idade Média foi a Idade das Trevas, porque teve um atraso de desenvolvimento dentro da cultura, das artes, etc. Então, por isso, quando eles trazem essa questão, a principal crítica que o movimento renascentista vai fazer é à sociedade feudal, ao período medieval, Idade Média. Então, quem marcou a letra B está corretíssima aí, ok? Vamos para a quinta questão. Oi. Por que esse atraso na evolução se chamou Idade das Trevas? Por que eles colocaram esse nome e não o outro? Justamente para referir que eles estavam na escuridão, entendeu? Porque a Idade Média, ela foi um período muito extenso da história, durou praticamente 1000 anos. Então, dentro todo esse período, a gente vê que o monopólio principal foi da Igreja Católica, onde ela monopolizou a cultura, a sociedade em si. Por quê? Não existiu. Hoje em dia, a gente tem um capital que é a moeda, o dinheiro, não é isso? Então, você mede a riqueza de uma pessoa ou de uma sociedade através do acúmulo desse capital, de dinheiro. Na Idade Média, a riqueza ela era medida de forma diferente. Existiam as moedas, sim, mas elas não tinham grande circulação. A riqueza da pessoa, do senhor feudal, que era o dono da terra, era medida justamente pela quantidade de terras que ele possuía. Então, a pessoa que tinha muitas terras, ele era considerado rico. Como hoje, a pessoa que tem, no século XXI, que tem muito dinheiro, é considerada uma classe alta, não é isso? Então, durante esse período da Idade Média, a riqueza ela era o acúmulo de capital à terra. A terra era o meio de produção, onde eles produziam o alimento, onde eles revendiam. Então, a igreja, devido a toda a sua religiosidade, ela vai acumular muita terra. Então, ela vai ser a principal ordem, tanto social, como religiosa, como cultural e política, dentro dessa sociedade feudal aí. Então, os renascentistas, eles vão fazer essa crítica, por isso que eles colocam a Idade das Trevas, porque eles vão dizer que apenas uma organização vai predominar. Claro que a igreja não era autoritarista. Você tem que fazer isso e aquilo, mas através do sentimento religioso, a gente consegue fazer muita coisa que através da força, eu acho que a gente não conseguiria. Então, a sociedade feudal ela era uma sociedade com sentimento muito forte de religião devido aos ensinamentos e dogmas da igreja. Então, eles falam que eles tiveram um atraso, uma idade de escuridão, uma idade das trevas, onde apenas uma organização vai predominar, onde a sociedade não tinha liberdade total de suas ações. Aquilo que eu havia falado anteriormente. Os artistas, eles retratavam somente o que a igreja permitia. Se a igreja não permitisse que ele retratasse aquilo, uma obra que ele fizesse, ele não poderia fazer aquilo. Então, precisava de um apoio da igreja para todos os artistas. Tanto quando vocês fizeram a pesquisa de vocês, eu acho que todos fizeram, né? Vocês puderam ver que nas obras feudais, a gente tem lá anjos, catedrais, santos, não tem uma cultura totalmente dinâmica, não é isso? E já quando a gente vai para a obra renascentista, a gente vê que eles começam a retratar o homem, a mulher. Quando a gente pega lá a pintura na pesquisa, eu vi que tinha até algumas obras que não tem nem autoria por causa da igreja, que eles achavam que Deus era o autor de tudo. Exatamente, aquilo que eu falei. Dentro da Idade Média, do feudalismo, a igreja, ela tinha que te dar autorização para você publicar uma obra. E a gente vê que a maioria dos quadros ou pinturas ou obras que eram feitas nessa Idade Média, elas não foram assinadas, como a nossa colega falou. Elas não tiveram a assinatura do autor, porque a igreja ela acreditava que era o coletivo e não o individual. Claro, não dizendo assim
entendeu? Que a obra era feita coletivamente, não poderia ver, foi o fulano que escreveu isso. Ele não poderia ser Não era reconhecido tipo. somente ele. Ele tinha que agradecer a Deus plenamente por Deus ter dado a oportunidade e toda a sociedade que estava ali. Já no Renascimento, a gente vai ver que os autores vão começar a assinar suas próprias obras, sem ter medo de se esconder, porque a igreja ela passa um pouquinho a parar mais com o poder dela e dar mais poder para a população, devido a esse novo renascimento. Então, a gente pode ver que algumas pinturas renascentistas são bem, né, bem escandalosas, quando eles retratam a nudez do homem, quando a gente pega eles retratando a humanidade como ela realmente é. É isso? As mulheres como realmente eram, não tentando angelicar tudo. É isso? Consegui te explicar, Alex? Acho que foi o Alex que perguntou, né? Então não era meu quadro, era nosso quadro. Tipo isso, essa parte Isso. da igreja. A coletividade era a principal, entendeu? Algumas obras foram assinadas, mas com a autoridade da igreja. É por isso que eles fazem essa referência, Alex, à questão da Idade das Trevas. Tá? Entendeu? A Idade das Trevas. Entendeu? Porque eles estagnaram. É como se eles vivessem dentro da escuridão. Entendeu? Aí, quando vem o século XIV, que traz esse renascimento, essa renascença da outra cultura, da greco-romana, aí vai começar a discussão entre o movimento cultural dos pintores, escultores e todos o meio artístico contra a igreja que defendia uma teoria. Tanto que a gente vai ver a briga totalmente na questão que a igreja ela defendia o quê? O teocentrismo, Deus está no centro. Vou dizer assim que eu te contar melhor, né? Deus está no centro de tudo, ou seja, as coisas que estão ali giram em torno do senso Deus. Deus tem a resposta para tudo. Já quando o Renascimento surge, eles vão refutar essa teoria da igreja e vão colocar o antropocentrismo. O homem está no centro. O homem é um ser pensante. O homem pode ter liberdade para fazer aquilo que ele quer, né? Outras teorias que vão surgir é exatamente isso. A igreja defendia a cultura medieval, onde retratavam a questão angelical, a questão religiosa, e já o Renascimento ele vai trazer esse movimento, né, humanista, o homem mais humano, a sociedade mais humana, onde a gente pode retratar aquilo que realmente se vive e não uma ilusão, dizendo assim que a igreja colocava para eles pensarem. Consegui te explicar? Por isso que eles fazem essa idade, entendeu? Porque eles querem renascer. Porque a cultura greco-romana, ela para ali, na Idade Média. E quando chega na Idade Moderna, que é a transição de uma para outra, o Renascimento ele é a transição de uma cultura medieval, aonde a sociedade ela era ruralizada para uma sociedade mais capitalista, dizendo assim, que vão eclodir, né? Os centros capitalistas dentro da Europa e assim por diante. Sim? Mais alguma pergunta? Não. Não. Ninguém quer. Tem que perguntar, gente, tirar as dúvidas, né? Então, Eu vamos já lá. tirei a você. Quinta questão. Quem pode ler para mim a quinta questão? Haruki. A Kemi. Vai lá, Cristina, Kemi. Quais dos países abaixo é considerado o berço do Renascimento? A. Espanha, B. Holanda, C. Itália. Qual Eu é o coloquei berço assim. Qual é o berço do Renascimento, meus pimpolhos? Itália. Itália. C, não é isso? Muito bem. Tá aí, ó. Lê para mim, deixa eu ver. O Valder tá aí? Sim. Valder, meu amor, bom dia. Lê para tia a questão número 6. Na Itália renascentista, quem eram os mecenas? A. Religiosos que perseguiam os artísticas que fazem obras de arte criativam os fundamentos da Igreja Católica. B. Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas.
C. Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da época. Qual que tá correto aí? Eu coloquei É a a C. letra A. Eu Eu coloquei coloquei A. a C. Eu Eu coloquei coloquei B. a B. A B, a B. Eu tava B. vendo. Cadê o... Por quê? Na primeira, ele fala que religiosos que perseguiam os artistas que faziam obras de arte e criticavam os fundamentos da igreja. É isso? A gente vai ver que os mecenas eles vão apoiar o movimento renascentista quando ele surge na Itália. Então, a letra C, a letra A já está errada aí. Então, sobra somente a letra B e a letra C. Só que na C ele fala que pintores que ajudavam financeiramente os burgueses da época, né? A gente vai ver que esses pintores foram ajudados. Não é isso? Então, ela está contradizendo. Eram os burgueses, a sociedade que tinha mais capital, que ajudava esses pintores que eram mais carentes a expandir a sua arte, a ter reconhecimento. Claro que esses burgueses não faziam isso porque eles eram bonzinhos. Ah, eu quero ser bonzinho e vou ajudar todo mundo. Mas claro que eles queriam reconhecimentos também, porque um artista, quando ele conseguia se reerguer, ter sucesso, né, as obras deles passavam a ter mais aquisição capital e também prestígio. Então, esses burgueses, quando eles compravam um quadro, tipo de Michelangelo, Leonardo da Vinci, quando ele se tornasse famoso, ele ia ter reconhecimento porque ele tinha um quadro desse pintor dentro da sua casa ou dentro do seu estúdio. E, claro, isso levava a status dentro da sociedade. Ok? Então, a letra certa seria a letra B de bola aí. Sétima questão, tá 6.7 lá, tá? Qual das alternativas abaixo representa a característica do renascimento cultural? Eu vou perguntar e você responde. A. Antropocentrismo, valorização da cultura greco-romana, valorização da ciência e da razão, busca do conhecimento em várias áreas. Tá certo? É esse. Sim, eu marquei essa. É esse. Eu marquei Sim, eu marquei essa. Eu também. Letra Que é essa aí. A. Eu vou colocar bem 6.7, letra A. Todas essas que estão aí são características do meu renascimento. O antropocentrismo, a valorização da cultura greco-romana, a valorização da ciência e da razão, diferente da Idade Média, que valorizava a religião. Qual é a outra lá? E a busca do conhecimento em várias áreas, porque a gente vai ver que vai ter ciência, cultura, shape, todo mundo vai renascer, todo mundo vai eclodir esse movimento dentro em outras áreas de conhecimento, não só dentro da cultura. É claro que ele vai ser principalmente cultural, mas não é somente, quando a gente fala em cultura, a gente não fala só em pinturas. A gente fala em artes cênicas, né, que é o teatro, dança, pintura e assim por diante, tá? Então a letra certa seria a letra A, bem aí. A sétima questão, meus amores. Quais eram as cidades italianas que passaram a acumular grande riqueza proveniente do comércio no renascimento cultural? A. Eu coloquei a Eu coloquei a A gente vai ver que dentro Veneza da e Península Florença. Itálica aí, nesse período, né, da Europa, 3 cidades, elas vão ser principais que vão eclodir o Renascimento e vão ser esses fatores devido ao comércio, né, que vai ser Gênova, Veneza e Florença. Então, a letra certa seria a letra A, tá? Aí, porque elas, devido ao sua localização geográfica, porque eles tinham grandes portos. Então, dá para esvair toda a mercadoria e trazer também através do comércio marítimo. Tá? Então, elas vão ser bem-sucedidas aí nessas cidades italianas. Oitava questão. Para mim aqui, Kimberly está por aí? Sim. Vamos lá, meu amor, lê para mim. Travou? Eu acho. A oitava? As principais características do Renascimento foram a. Romantismo, espírito crítico em relação à política, temas de inspiração exclusivamente naturalistas. B. Antropocentrismo, humanismo e inspiração grego-romana. C. Triuncentismo, realismo e intensa espiritualidade. Então, a letra certa seria a letra B. B de bola. Exatamente.
porque ela vai retratar tudo isso daí. O teocentrismo era uma teoria defendida pelo Renascimento ou pela Igreja Católica? Oi? Ninguém está prestando atenção na aula, né? Depois. Olha lá. O teocentrismo que eu coloquei aí era uma teoria defendida por qual parte? Os renascentistas ou a Igreja Católica? Renascentista? Renascentista? Não. Teocentrismo. Deus no centro. Lembrem das teorias. Tá? Então, Deus no centro é defendida pela Igreja Católica. Então, já não é uma característica do Renascimento. Então, a letra C seria a letra B aí, antropocentrismo, humanismo e inspiração greco-romana, tá? Nona questão. No início da Idade Moderna, buscando construir um novo tipo de sociedade por meio da difusão de novos padrões de comportamento, surgiram na Península Itálica ricos patrocinadores das artes e das ciências, que objetivavam não só a promoção pessoal, mas também proveitos culturais e econômicos. Assinale a alternativa que indica como são denominados esses patrocinadores. Letra A, mecenas? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Letra A. Mecenas. Letra A de abestado. Então, a letra certa aí, a corretíssima seria essa. Na última questão lá, eu falei para vocês... O Alex pediu para você aceitar ele. Aceitei. Eita, que vídeo tá mandando mensagem doidada aqui, mas tá bom. Tá. Eu tô desesperada. Tá travando muito, mas a gente vai tentando. Vamos lá, continuando. Na última questão lá, eu pedi para vocês pesquisarem 2 tipos de arte, não é isso? A pintura da Idade Média e a pintura renascentista. E aí, eu vou explicar essa parte bem. Quem já mandou para mim a 10, tá lá ok. Aqueles que precisaram de uma reformulação na questão, eu enviei os áudios explicando os números. Mas eu vou explicar de novo como é que você vai fazer a 10ª questão, tá? Então, preste atenção. Você vai pesquisar as principais características da pintura ou da arte medieval, não é isso? O que é que essa arte representa? Quais são as principais características que tem dentro dela? E a mesma coisa você vai fazer para a arte renascentista. Quando você, não precisa ser um resumo muito extenso, pode ser um resumo bem resumido, mas que contenha todas as principais características de cada uma delas. Aí você faz uma, depois faz a outra. Depois que você fizer isso, por isso que eu pedi para fazer no caderno, porque eu vou dar visto lá no caderno. Essa atividade vai valer 2 vistos. Uma da questão 1 até a 9 e a outra do visto da questão 10, tá bom? Depois você vai pesquisar uma imagem, quem quiser colocar uma, quem quiser colocar 2, fica a critério, mas eu preciso de 1. Você vai pesquisar uma imagem que retrate a minha arte medieval e a outra arte que retrate a minha arte renascentista. Aí você vai colocar lá assim, ó. Né? Quero que você faça assim. Você vai pegar a arte aqui e colocar, né? Do outro lado, você vai colocar a outra arte. Aqui vai ter a minha... Aqui, a arte feudal ou medieval, não sei. E aqui a arte renascentista. Tá? Você vai colocar lá, deixa eu ver se dá para ver vocês lá. De um lado a minha arte feudal, do outro lado a minha arte renascentista, ou vice-versa. Embaixo de cada uma delas, você vai colocar o que é que você vê dessas 2 artes. Primeira parte lá, você vai colocar, você vai pesquisar
em livros, jornais, na internet, quais são as principais características de uma e quais são as principais características da outra. Mas lá embaixo, quando você pesquisar a imagem, você vai colar a imagem. Você vai colar a imagem e embaixo da imagem, do aqui, ó, cola a imagem aqui, aí você coloca um xizinho que é versus a outra imagem. Aí você vai olhar para as duas imagens que você viu e você vai colocar o que é que você está analisando ali, o que é que você está vislumbrando, olhando, vendo, já com base na pesquisa que você fez. Eu não fiz isso, professora, eu só fiz o texto. Eu fiz a pesquisa. Eu tô fazendo aqui. Eu também. Eu coloquei embaixo do outro. Entendeu? Aí você vai fazer. Não tem quando você pega uma imagem que você vai olhar, o que é que você vai olhar, o que é que você vai ver? É isso que você vai fazer aqui. A diferença de uma para outra, mas com você analisando a imagem. Você já fez a pesquisa, você já sabe quais são as principais características de cada um. Então você vai agora, é o teu olhar crítico em cima da imagem, utilizando a imagem. Na arte feudal, eu encontrei isso, isso e isso, que eu falei já tudo aí dentro da aula. E na arte medieval, na arte renascentista, perdão, eu vou encontrar isso, isso e isso, que é para você ter a noção, nós termos a noção do que é que difere, quais são as diferenças de uma para outra, o que foi que mudou, por que mudou. A gente levou todo em consideração o debate dessas mudanças, dessa renascença, desse renascer dentro da idade moderna, do século XIV. Não é isso? Mas a gente precisa entender o que é que renasceu, o que foi que mudou. Simplesmente o modo de pensar da sociedade que vivia no período feudal para a Idade Média, mas não, que levou em consideração isso. E é isso que você vai fazer. Duas partes para a gente entender o que foi esse processo do renascimento total dentro da Europa, na Península Itálica aí. E como é que ele vai se propagar depois para outras regiões da Europa aí, ok? Nossa próxima aula a gente vai falar disso. Eu vou postar lá no canal a nossa aula de hoje, tá? Fiz a correção, não vai dar tempo de fazer a correção do livro, mas a gente marca outro momento para fazer isso. E eu vou estar postando outro assunto, a nossa outra aula lá no canal, tá bom? Vocês vão acompanhando, depois eu vou postar o exercício para vocês estarem fazendo, ok, meus amores? Muito obrigada pela participação de todos. Fiquem com Deus. Tia tá com muita saudade de você. E até mais. Beijo.